Olá, olá! Nesse vídeo nós vamos falar do e-book De Repente ao Pé e eu escolhi a parte da casa que eu passei a maior parte do meu tempo com o meu irmãozinho anfitrião, David. A gente amava sentar aqui, deitar nesse sofá, assistir um filme, conversar, ouvir uma música, claro, dentro do que ele tinha de diálogo. Mas para você que esse vídeo é muito para você que pensa em fazer um intercâmbio, para você que quer ser au pair, para você que vai fazer qualquer outro tipo de intercâmbio de trabalho e estudo. Eu compartilhei algumas experiências do que foi para mim essa experiência de ser au pair e poder estar aqui registrando esse material desse lugar que marcou tanto a minha vida. Eu fui au pair de 2013 a 2015, então tem 10 anos que eu encerrei essa jornada da minha vida e voltei aqui para celebrar esse 10º aniversário. São 12 anos desde que eu pisei aqui nos Estados Unidos pela primeira vez e muita coisa mudou na minha vida. Então eu trabalho no livro A Questão, eu sou apaixonada com intercâmbio, eu sou apaixonada com essa troca de vivência, de experiência, mas eu acredito que isso precisa ser numa fase bem madura da sua vida, que você precisa estar preparado para aproveitar todas as possibilidades e oportunidades que surgem com um intercâmbio. Bom, o primeiro capítulo desse livro chama De Repente ao Pé, e o que eu anotei para a gente conversar é que, na verdade, ninguém lhe dará a oportunidade dos sonhos de presente. Você precisa criá-la. E mesmo que por um milagre algo caia do céu, você precisa estar preparado para gerir e manter. Esse título De Repente ao Pé, alguns sonhos eu não compartilhava, poucas pessoas sabiam que eu estava me preparando para vir para o intercâmbio. E aí, quando eu compartilhei que estava aqui, ou já de malas prontas para ir, provavelmente a minha família comentou algo, todo mundo falou assim, nossa, mas de repente ela entrou na faculdade, de repente ela conseguiu ir para os Estados Unidos, de repente ela está falando inglês. Nada na vida é de fato de repente, a não ser uma tragédia, um acidente, mas coisas boas são uma construção. Então esse de repente que as pessoas comentam, geralmente é o nosso bastidor, o nosso trabalho, os nossos processos que foram bem sucedidos. E aí as pessoas veem as vitórias e acreditam que é de repente, que é simples. Então, a ideia desse livro é que você se prepare adequadamente para tudo que você se dispõe a fazer, especialmente o intercâmbio, que é uma experiência tão rica e que pode mudar tanto a sua vida. Muitas au pairs que eu conheci aqui voltaram com um mês, com semanas, no primeiro ano, no primeiro semestre, e acabaram perdendo essa oportunidade por não terem se preparado adequadamente para as dificuldades que podem surgir. Então parece bobagem, mas quando você está longe de todo mundo, de casa, às vezes um gosto diferente pode ser um gatilho para uma crise emocional. A gente ter que dirigir, as estradas são diferentes, você ter que lidar com crianças de outras pessoas e de outra cultura. São vários os fatores que podem atrapalhar a sua experiência de um intercâmbio. E você ter ciência disso e se preparar para isso pode contribuir com o seu sucesso. Um outro capítulo que tem é o The Power of Purpose. Eu tenho alguns títulos em inglês nesse livro, mas 99% do conteúdo está em português. E eu pulei o segundo capítulo, que é Judgment versus Curiosity, então julgamento versus curiosidade, que eu vou juntar com esse terceiro capítulo, que é o The Power of Purpose, então o poder do propósito, que são habilidades muito importantes que você precisa ter. Você precisa suspender o julgamento e você precisa ter bem claro o porquê que você escolheu fazer viver essa experiência. Por que você escolheu deixar o conforto da sua casa, do que era conhecido para você,
para viver essa experiência em outro país, em outra cidade, em outro estado, na casa de alguém ou no alojamento, se for para a universidade. Então, existem várias situações que você precisa ter claro em mente que aquilo é uma condição temporária e qual é a motivação primária por trás de tudo isso. A vida não é apenas sobre fazer, mas saber o porquê se faz. Então eu falo muito sobre porquê nesse livro, porque é algo que você precisa ter em mente o tempo todo para não desistir, para não entrar em desespero. O intercâmbio não resolve milagrosamente a sua vida. Cuidado com as fugas que podem destruir a sua experiência. Então, muitas vezes a gente opta por fazer um intercâmbio para fugir de alguma realidade e acaba se decepcionando, se frustrando ou complicando ainda mais a própria situação. Então, o intercâmbio ele é uma oportunidade incrível, mas ele nunca pode ser porque você quer fugir de alguém, de alguma coisa. É impossível fugir de si mesmo. Então, esteja bem claro de quem é você, jamais minta no processo seletivo, só para ser escolhido, só para acelerar o processo, porque isso pode custar muito caro para você depois. No caso da au pair, não demete. O demete é aceitar a família. Não demete com qualquer família por desespero ou por medo de ficar muito tempo no sistema. Tenha calma, analise o processo, analise o que não está sendo falado. Muitas vezes a gente vê que tem algumas coisas que eles não querem contar para não te assustar, ou porque eles também têm a pressa do lado deles de achar uma pessoa, por mais que o critério deles seja um pouco mais aprofundado, porque são os filhos deles que eles vão deixar na sua mão. Mas existe sim fatores de pressa dos dois lados, mas saiba entender os sinais, seja honesto com você quando ficar bem claro que não é o ambiente mais adequado. Eu sou muito feliz por ter criado esse laço de amizade. Eu estou na casa da família que eu fui au pair há 12 anos, encerrei o contrato com eles há 10 anos, mas a gente nunca encerrou a amizade durante esses 10 anos, mesmo à distância. Então é muito bom estar aqui, é muito bom reviver algumas memórias e ter novamente algumas experiências e agora sentindo mesmo parte da família mais do que era antes, porque não tem nenhuma razão para eles me acolherem por meses na casa deles, se não fosse genuíno, se não fosse de fato que eu deixei uma marca positiva nos 2 anos que eu passei por aqui. Então essa construção de laços para além da prestação de serviço é algo muito real e algo que muda a nossa vida. Tenha um plano de contenção e clareza dos seus objetivos. Mais uma vez, eu sei que eu estou repetindo muito sobre o propósito, sobre objetivos, sobre o planejamento, mas isso é muito importante quando você vai sair do seu país, quando você vai sair de um ambiente que você conhece para estudar, trabalhar, morar com outras pessoas. Eu tenho um capítulo só falando sobre Smart Planning, que é esse planejamento inteligente, esse planejamento estratégico. Eu compartilho muito de como eu me preparei, do que eu fiz, então é um capítulo muito mão na massa. Pegue papel, caneta, reserva um tempo para ler com calma. E tenha em mente que não é porque você investiu muito tempo no planejamento que imprevistos não vão surgir. Imprevistos eles vão surgir. O planejamento é justamente para eu me controlar, para eu ter uma gestão das minhas emoções e para eu estar melhor preparada quando esses imprevistos surgirem. Fora de nós, não temos controle absoluto de nada. Se prepare, sim, e seja sempre flexível. Eu tenho no capítulo 5 uma lista de I wish I knew. I wish I knew eu queria saber, eu desejava saber. E aqui eu preparei algumas dicas que eu gostaria de ter recebido sobre relacionamento interpessoal, sobre a CNH, sobre alimentação, sobre pertencimento na comunidade, sobre comparação entre au pair, sobre como me relacionar com outras pessoas que falavam português.
Então, tem vários pontos aqui que podem salvar toda a sua experiência do intercâmbio. Tem pontos que eu vi as meninas perderem todo o sonho delas porque elas não conseguiram navegar essas dificuldades. Então, espero que essa lista te ajude muito. O meu conselho principal nessa lista é tenha um coração aberto, sabe? Pense muito bem quais são os seus preconceitos, as suas preconcepções. O que pode te impedir de se aproximar de alguém? O que pode te impedir de fazer uma amizade na universidade, na vizinhança? No meu caso, eu tinha várias questões com preconceitos religiosos quando eu vim pra cá. E eu julgava muito as pessoas por ter uma tatuagem, ou por ter um determinado corte de cabelo. A tatuagem eu não fiz, mas perdi todo o meu cabelo em 2022. Agora estou nesse processo de crescer, então eu julgava muito, principalmente mulheres com cabelo curto, homens com cabelo grande, pessoas com tatuagem, pessoas de outras nacionalidades, e acabei vindo morar com um chinês, uma judia e um muçulmano. Então, a vida ela tem formas interessantes de mostrar pra gente que nós estamos errados em algumas áreas. Se você se predispôs a fazer um intercâmbio, a viver essa experiência, se você quer trabalhar e estudar, se você quer morar com uma família, se você quer viver como um americano mesmo, ou se você está indo fazer um intercâmbio na Inglaterra, em algum outro lugar da Europa, na Irlanda, não importa. Os princípios eles se aplicam a qualquer modelo de intercâmbio. Você se preparar, você suspender o julgamento, você entender a cultura, você pesquisar mais sobre o que é importante, sobre quais são os valores das pessoas com as quais você vai compartilhar a sua vida, onde você vai trabalhar, você pesquisar sobre as leis do lugar, você respeitar isso e você estar disposto a aprender. O intercâmbio, ele é uma experiência, uma expansão de mundo, que é algo que te acompanha para o resto da vida se você faz da forma correta. Mas também pode ser um arrependimento que você vai ter para o resto da vida se você não se prepara, se você não está adequadamente com... Não sei se eu posso falar com a vida em ordem, sabe quando as palavras começam a não vir, mas se o seu estado emocional não está preparado, se a sua vida pessoal não está organizada, se você está fugindo de algo, de alguém, de um relacionamento e você começa a questionar as suas escolhas. Então, mais uma vez, é muito importante você ter uma clareza do seu porquê, do seu motivo, ter consciência do seu momento antes de entrar em um avião para fazer um intercâmbio, antes de resolver deixar toda a sua vida. Uma das coisas que eu gostaria que tivessem me contado, e talvez alguém me contou e eu não acreditei ou não prestei atenção, é que a gente precisa estar muito preparado para a volta. Porque você saiu do ambiente, você se desenvolveu, você experimentou outras culturas, você experimentou outras coisas, mas todos que conviviam com você seguiram com a vida deles, eles seguiram fazendo as mesmas coisas. A gente nunca está preparado para o luto que é quando nós voltamos. Nós não voltamos para a mesma realidade. Por mais que a gente volte para a mesma casa, para a mesma família, para o mesmo local, que nós passamos mais tempo com eles do que o tempo que a gente passa fora, é uma expansão de mente, é uma expansão de realidade que é muito difícil de explicar. Então a gente precisa se preparar para o luto da expectativa, a gente precisa se preparar para a nova vida que nós vamos ter. Eu sei que muitas pessoas não voltam do intercâmbio, acabam escolhendo morar no lugar, ou continuam essa jornada de mudança, de ir para novos lugares, mas muitas pessoas também voltam para as suas cidades, voltam para as suas realidades. Então é importante sim se preparar para a experiência abroad, que é a experiência fora, mas é muito importante se preparar para essa volta e como você vai lidar com essas coisas do dia a dia, como que você vai lidar com as pessoas que ficaram
A gente continua amando, a gente continua respeitando, a gente continua honrando, principalmente quando se trata de pai e mãe, mas a gente precisa sim se preparar para ter crescido, para ter ultrapassado os limites daquele ambiente que nós deixamos e como que vai ser essa vida a partir disso. Bom, tem muita coisa no livro, é um livro muito prático, muito direto, mais uma vez, é voltado para você que quer fazer o intercâmbio, para você que quer sair do seu país. A minha experiência foi como au pair, essa é a minha única experiência de intercâmbio. Eu fiz alguns cursos aqui nos Estados Unidos depois disso, mas foram cursos curtos. Estar aqui como au pair por 2 anos foi algo bem intenso e é a minha maior experiência internacional. E eu espero que esse relato, o que eu deixei lá nesse e-book, possa te ajudar no seu processo de decisão, no seu processo de adaptação. Se você já fez au pair, se você quer fazer au pair, vai ser um prazer conversar com você. E eu espero que a sua experiência seja incrível e que, assim como mudou completamente a minha vida, que possa também mudar completamente a sua vida de uma forma positiva e que você possa espalhar com outros, espalhar pelo mundo todos os benefícios, todos os seus talentos que foram desenvolvidos, todas as habilidades novas que você adquiriu, que essa possa ser uma experiência que você siga transbordando por onde você passar. Foi algo que mudou a minha vida, eu sou muito grata por essa família, eu sou muito grata por esse programa de au pair e eu acredito sim que ele possa ser uma porta para muitos jovens, tanto homem quanto mulher, pode ser au pair. Existe uma janela bem específica de faixa etária, existe uma janela bem específica de preparação. Pesquise mais, tem muita informação na internet, tem muitas agências responsáveis, tenha cuidado com os golpes, tenha muito cuidado com a pressa e com a vontade de fazer a qualquer custo. E se você está decidido, se você acredita que essa é a melhor opção para o seu futuro, para o seu formato de intercâmbio, parabéns, se prepare, mergulhe, dê 100% de você, que é uma experiência impagável. Não é pelo salário, não é só por sair do país. Muitas pessoas vêm e voltam e nada muda, mas se você está com a postura certa, com a mentalidade certa, é uma experiência que muda tudo. Gente, é algo que eu sou completamente apaixonada. Vale muito a pena e se prepare para isso e com certeza a sua vida o seu futuro vai te agradecer, a sua vida será diferente, muito diferente, pré e pós intercâmbio. Estou muito feliz com a sua decisão. Como sempre, tem dúvida, quer conversar mais, quer compartilhar a sua experiência, com certeza a sua história pode ajudar muitas outras pessoas. Deixa nos comentários. Se precisar de um conselho, de uma ajuda, estou aqui para caminhar com você e para te apoiar nessa jornada. A gente se vê em breve. Até lá!